Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este episódio é baseado no Caderno de Estudos 2, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente vai mergulhar num tema que é, sem dúvida, um dos mais cheios de detalhes em provas: a competência para o protesto de títulos. É aquela matéria que, se a gente não dominar, pode custar pontos valiosos, sabe? Entender essas nuances que vamos explorar aqui pode ser o diferencial para a aprovação. E o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente começa entendendo a grande virada de chave na escolha do credor. Depois, vamos direto para as exceções, aqueles casos em que a lei não dá margem para a escolha. Na sequência, vamos ver como a tecnologia digitalizou todo o processo. Também vamos explorar o papel crucial do tabelião e, para fechar, aquela síntese matadora focada em desarmar as pegadinhas de concurso. Vamos começar então com essa que foi uma verdadeira mudança de paradigma. Antes, a regra era super rígida, o que acabava muitas vezes dificultando a vida do credor na hora de cobrar. Agora, o jogo virou e o poder de escolha foi colocado na mão dele. E o interessante é que essa flexibilidade vai muito além de uma simples mudança de endereço. Ela representa uma nova estratégia de cobrança muito mais eficiente. Exatamente. E como o professor Lessa sempre destaca, a regra clássica era a âncora. O protesto tinha que ser feito obrigatoriamente na praça de pagamento. Ponto. Mas aí veio o artigo 356 do Código Nacional de Normas do CNJ e trouxe uma faculdade, uma opção que muda tudo. O credor agora pode escolher protestar no domicílio do devedor. E por que isso é tão poderoso? Porque o protesto passa a ter um impacto muito maior acontecendo onde o devedor vive, onde ele tem suas relações comerciais. A eficácia da cobrança aumenta demais. Ok, então a gente já entendeu a regra geral, flexibilidade para o credor. Agora, a gente precisa mirar exatamente onde a lei não permite escolha nenhuma. Existem situações bem específicas onde a competência é absoluta, é inflexível e o credor simplesmente não tem opção. É aqui que muito candidato bom acaba escorregando porque as bancas, especialmente a FGV, adoram testar o conhecimento dessas exceções. É isso aí, é o terreno fértil para as pegadinhas. Aqui não se trata de uma preferência, mas de uma imposição da lei. São regras que não dá para negociar, tem que memorizar mesmo. Porque um erro aqui não é só um deslize, pode simplesmente invalidar todo o procedimento de protesto. E este quadro aqui deixa tudo muito claro. Vamos olhar os detalhes que é onde mora o perigo. Para fins de falência, o local é o principal estabelecimento. E atenção, isso é um conceito de fato, não necessariamente o endereço que está no CNPJ. Já para sentenças judiciais, a regra é taxativa, sempre no domicílio do devedor. E nos cheques a lei já previa essa dupla opção, ou no local de pagamento, que é a agência, ou no domicílio de quem emitiu o cheque. E esse ponto é crucial. É o tipo de coisa que a FGV adora explorar. Principal estabelecimento não é sinônimo de sede estatutária, aquela que está no contrato social. É uma questão de fato. É onde a empresa realmente opera, onde as decisões são tomadas, onde o negócio pulsa. É lá que o protesto para fins de falência tem que acontecer. Agora vamos para a terceira parte da nossa análise: a revolução digital no protesto. A tecnologia que foi consolidada principalmente pela Lei 14.711 de 2023 virou o jogo completamente. Aquele processo que era físico, cheio de papel, lento, hoje ele segue um fluxo moderno, ágil, quase todo digital. E esse é o novo padrão. Hoje a regra é a apresentação por indicações, ou seja, tudo por meio eletrônico. O documento físico, a cártula, virou a exceção da exceção. Isso quer dizer que o processo já nasce digital. Aquela imagem do malote de papel circulando pelos cartórios ficou no passado. Esse fluxo mostra como o processo ficou ágil, mas o coração de tudo, o ponto-chave, está ali na etapa 4, a declaração obrigatória. Ao enviar os dados, o apresentante, o credor, ele assume total responsabilidade pela veracidade daquela dívida e, importantíssimo, pela posse do documento original. A fé pública do credor se torna, basicamente, o pilar que sustenta todo esse sistema digital. E no centro de toda essa engrenagem digital está a CNPROT, a Central Nacional de Protesto. Ela funciona como um grande hub, uma central obrigatória que conecta todos os tabelionatos do Brasil. Ela padroniza não só o envio dos títulos, mas também, e isso é fundamental, a consulta de protestos em nível nacional. Certo, então o título chegou lá no tabelionato de forma digital pela Semprotot. A partir daqui, a gente entra no papel do tabelião, o que ele pode analisar e, talvez mais importante ainda, o que ele não pode analisar. Entender os limites da qualificação técnica dele é essencial para não cair em pegadinhas.
E essa é, sem dúvida, uma das armadilhas mais clássicas que a FGV adora preparar. Chega um título velho, uma dívida com décadas de existência. Qual é o papel do tabelião? Ele deve barrar esse protesto? A resposta é um sonoro e definitivo não. E o ponto crucial aqui é entender o porquê. A análise do tabelião se limita aos aspectos formais do título. Ele não pode e não deve entrar no mérito da dívida. Ou seja, uma dívida de 1990, se estiver formalmente correta, pode sim ser protestada. A prescrição é uma questão de defesa, que o devedor vai ter que alegar lá no judiciário, não é um filtro para o tabelião. Isso, mas é importante dizer que o tabelião não é um robô, um mero carimbador, e o professor Lessa enfatiza muito isso. O tabelião tem um poder-dever de coibir abusos. Se ele tiver um fundado receio de que o protesto está sendo usado com intuito emulatório, ou seja, para assediar, para se vingar, para fraudar, ele pode e deve recusar. Pensa no exemplo de alguém protestando dezenas de dívidas de centavos de 20 anos atrás contra um desafeto, só para criar problema. O tabelião é o guardião contra esse tipo de má-fé. Ok, então agora é hora de juntar todas as peças. Essa é a nossa revisão estratégica, aquele resumo da ópera pensado para uma memorização de alto impacto. Vamos organizar as ideias para gabaritar essa prova. Para a gente fixar a primeira grande pegadinha. A regra geral é a escolha do credor, ou seja, flexibilidade. As exceções são absolutas, não tem margem para escolha. E quais são? Para fins de falência, no principal estabelecimento, e para sentenças judiciais, no domicílio do devedor. É só memorizar essa distinção. A regra é flexível, as exceções são rígidas. E a segunda grande pegadinha foca nos procedimentos. Vamos lá. Em tópicos. Primeiro, prescrição. O tabelião não analisa. Segundo, distribuição. Onde tem mais de um tabelionato, a distribuição é obrigatória e prévia. Não dá para escolher o cartório que você quer. E terceiro, a forma de apresentação. O padrão hoje é eletrônico por indicação, com o credor declarando que está com o original. Simples assim. E para fechar com chave de ouro e criar uma imagem mental poderosa que ajuda a fixar tudo isso, o professor Lessa nos presenteia com uma analogia fantástica. Essa analogia é perfeita, resume tudo. A competência deixou de ser uma âncora, algo pesado e fixo lá na praça de pagamento, e se transformou numa vela, que o credor pode ajustar, navegando na direção do domicílio do devedor para ter mais eficácia. É um modelo mental muito poderoso para a gente levar para a prova e nunca mais esquecer a diferença entre a regra flexível e as exceções que são rígidas. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você será avisado imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!